Chega mais, nação! Vamos analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que está num clima conturbado. Será que chegou os últimos dias de Leonardo Jardim no Flamengo? Muita gente está dizendo que pode ser sim. Olha, vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre isso, sobre os novos reforços do Flamengo, Almada e também o Luiz Henrique. Será que vem reforço para o Mengão? Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Pedro Henrique Torre, a gente vai lá para o Rio de Janeiro. O Pedro chega também com informações agora do Flamengo. Já o Pedro Henrique Torre, o Flamengo vice-líder do Campeonato Brasileiro, também com uma sequência cheia, né? E a expectativa da torcida aí em relação aos compromissos, já que o time está deixando, enfim, o torcedor um pouquinho preocupado. Não é isso, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo bom, Matheus? Um abraço para você, abraço Jailson, um abraço para a Mari, beijos também, enfim, beijos e abraços para todos nesse Sport Center. Pois é, deixando preocupado não, deixando mais irritado mesmo o torcedor do Flamengo, depois de 2 resultados ruins, mas não foram os resultados que deixaram exatamente os torcedores chateados, mas as atuações foram bem abaixo para o padrão do Flamengo, um padrão de um time que foi campeão de quase tudo ano passado, um clube que investe demais, milhões e milhões. Então esse período agora foi eliminado já da Copa do Brasil para o Vitória, então não vai ter jogo nesse fim de semana, não vai ter jogo no meio de semana, são 10 dias para se preparar para o retorno no Campeonato Brasileiro no outro fim de semana, dia 8 contra o Vitória no Maracanã, e logo depois, no meio de semana, já tem o Cruzeiro pela Libertadores. Vão ser dias para trabalhar, conversar. Os jogadores, a gente já dava informação ontem, insatisfeitos com uma maneira que o time joga. O Varela até externou isso, mas outros pormenores, a matéria está no espn.com.br. Então o Flamengo vai aproveitar esses dias para tentar conversar, olhar para si e tentar, quem sabe, retomar essa temporada, salvar a temporada 2026, que, se as coisas não derem certo, pode ser virtualmente encerrada em agosto, né? O Flamengo ainda busca adversários não, contratações para essa temporada. O Almada segue naquela de, enfim, o aval foi dado, as conversas seguem, mas o jogador, ao que parece, busca uma outra possibilidade, assim, nesse momento, vai esgotar as suas possibilidades na Europa. O Flamengo tenta ser paciente, ainda quer mais 2 reforços, mas por enquanto não apresentou ninguém. Serão 10 dias intensos no Ninho do Urubu, Matheus. E pensando matematicamente no campeonato, são 18 jogos, então, para o Flamengo, 17 para o Palmeiras. A distância de pontos, acho que é a maior entre o primeiro e o segundo colocado desde o início do campeonato, com menos jogos para jogar. Então, sim, pensando matematicamente, é a maior vantagem que o Palmeiras tem diante do Flamengo, e pensando em título. Mas estamos na parte bonita do campeonato, viu, aí, Gustavo Zupac? Quem disse isso? Quem disse isso foi Jorginho? Danilo ontem. Mas quem não está num momento muito bonito é o Flamengo. O dia seguinte, um empate com o Internacional, é de alerta ligado lá na Gávea. Desde a estreia do Leonardo Jardim, são 25 jogos, 15 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 69,3%, 46 gols marcados, a média de 1,84 e 19 sofridos, 0,76. Não tem o jogo contra o Independiente Medellín, que foi a vitória concedida ao Flamengo por toda aquela confusão. Bom, já dá para chegar à conclusão, André, que foi um grande erro a troca do Filipe Luiz pelo Leonardo Jardim? Bom, essa é uma pergunta direta e eu não posso ser incoerente, né? Naquele momento, naquele dia, no dia seguinte, eu me manifestei de maneira... Não dá para acreditar que isso aconteceu. A gente até depois, no Linha de Passe, falou que é a demissão que repagina as relações entre um clube e o seu treinador, mesmo dentro da cultura, entre aspas, ou o analfabetismo do futebol brasileiro, porque se chama de cultura algo que claramente não pode ser chamado de cultura, né? Para mim, aquilo ali é o ápice daquilo que não deve ser feito e das decisões tomadas sem sentido, por mais que tenham se explicado, etc. Aliás, foi bom você ter lembrado. O presidente do Flamengo, naquele momento, ou alguns dias depois, justificou a atitude que ele tomou
de mandar o Felipe Luiz embora, dizendo que quando você percebe na vida que tomou um trem que está indo para o destino errado, você tem que ir embora na primeira estação. Isso. Eu não sei se o Pedro, autor do material que a gente acaba de mostrar, usou a questão do trem dessa maneira. Pode ser. Suspeito fortemente que sim. Na ESPN, no ESPN.com.br, inclusive, diz que já se ouve o BAP falando essa frase outras vezes pelos corredores. E aí é um grande problema, né? Porque, até por coerência, se o atual presidente do Flamengo chegar a essa conclusão, para ser justo com as próprias palavras, ele tem que trocar a comissão técnica de novo. E talvez isso seja um grande erro. Maior ainda. Então, é claro que o Flamengo tem um elenco bom demais para esse aproveitamento. É claro que o Flamengo não joga bem. É claro que o tipo de futebol que o Flamengo tem apresentado, ao que parece para quem observa os jogos pela televisão, sem as informações internas, não é o tipo de jogo que o seu elenco, que os jogadores que o Flamengo tem, reunidos, deveriam estar produzindo. Talvez seja uma incompatibilidade de ideias do treinador e características naturais dos jogadores que ele tem à disposição. Mas, de qualquer maneira, é muito cedo para se fazer essa afirmação. É muito cedo para dizer, está errado, o trem está indo na direção errada, né? O trem tem problemas. Eu estou de pleno acordo com o material do Pedro. O trem está fazendo uma viagem nesse início problemática e precisa ser corrigido, não há a menor dúvida. Agora, eu não acho que a correção seja uma nova troca, um novo recomeço, porque sempre é o que o Flamengo acaba fazendo. Não é só uma atribuição do presidente, né? O José Boto, que é quem administra o departamento de futebol, foi uma figura central na demissão do Felipe Luiz. Depois ele foi, há um vídeo, que o Felipe Luiz deixava a coisa muito solta no ambiente de trabalho do departamento de futebol, que os jogadores estavam meio que se autogovernando, não foi essa palavra que ele usou, mas isso foi o que ele disse, o sentido daquilo que ele disse é esse. E agora há indícios, há notícias de insatisfação dos jogadores com a forma como a comissão técnica atual prepara os jogos estrategicamente, coloca o Flamengo para jogar. Tudo isso, é claro, precisa ser resolvido, né? Não significa que não haja solução ou que tudo deva começar de novo, com troca de técnico, etc. É até muito cedo, eu creio, para se falar nisso. Mas a gente não pode deixar de lembrar, como você perguntou, que o presidente do Flamengo mandou embora o Felipe Luiz. E essa é uma decisão histórica dentro daquilo que é o modo operante do futebol brasileiro. E no Flamengo também, né? E do histórico do Flamengo. O que chama muita atenção, porque o Flamengo, ele precisa vencer o tempo inteiro a partir do momento em que tem 2 empates, aí as coisas já começam a ir pra... Na última temporada, o Felipe foi o primeiro técnico que começou e terminou um ano desde o Vanderlei Luxemburgo em 2010 e 2011. Sim. O Felipe foi exceção, né? É algo que chama muita atenção. Aí temos agora um Flamengo que não está mais na Copa do Brasil. Aí tem a parada da Copa do Mundo, volta da Copa do Mundo, não apresenta um bom futebol. Aí vence a Chapecoense, mas tem 2 empates com São Paulo e Internacional, numa crise danada. Aí depois vem o Cruzeiro pela frente, pela Conmebol Libertadores. A coisa começa a ficar feia, começa a desandar. Aí a gente começa a saber informações dos bastidores que os jogadores nem sempre entendem completamente o que o Leonardo Jardim pede a eles. Você começa a sentir uma coisa, assim, um cheiro de que ele está entrando naquele portal de transferência? O que eu percebo é que agosto vai ser um mês decisivo para o Flamengo, né? Como o Danilo falou ontem, né, o zagueiro do Flamengo, que vai começar a parte mais bonita da temporada. O que é que ele está querendo dizer? O segundo turno do Campeonato Brasileiro e a fase decisiva das Copas, que é onde os times grandes se apresentam, os jogadores grandes aparecem, o jogo que todo mundo gosta de jogar. E esse mês de agosto, que tem 3 duelos contra o Cruzeiro, 2 pela Libertadores e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Tem um clássico contra o Botafogo também. Ele pode devolver o Flamengo a um rumo. E tudo que a gente está falando aqui sobre essa fase ruim, se o Flamengo voltar a jogar bem e ganhar esse jogo, se afirmar no mês de agosto no Campeonato Brasileiro e se classificar para as quartas da Libertadores, tudo isso pode ficar para trás e o Flamengo embalar, o trem embalar para a reta final de temporada. Mas se as coisas não forem bem com esse histórico recente,
talvez seja o fim da linha, talvez o maquinista troque. Sim. Né? Então, acho que o mês de agosto vai ser... Eu não me surpreendo. Se o Flamengo cair para o Cruzeiro da Libertadores e não reagir do Brasileiro... O que não é anormal. Não, é um jogo jogado. Esse é o jogo ponto. jogado. Opa, eu não me surpreenderia do presidente fazer uma outra troca. Porque o BAP é um presidente personalista, né? Ele mandou o Felipe Luiz embora porque ele nunca gostou muito do Felipe Luiz. Ele não queria nem ter renovado o contrato do Felipe Luiz, né? E já foi daquele jeito. O Flamengo da maneira procurou, como foi a renovação. Durante as negociações, o Flamengo procurou outros técnicos. O Flamengo procurou o Arthur Jorge, que estava empregado no Al Rayyan antes de fechar o contrato com o Felipe Luiz. Então, assim, o duelo da Libertadores vai ser entre o técnico que o BAP tentou contratar e o técnico que o BAP conseguiu contratar, os dois pro lugar do Felipe Luiz. Então, assim, foi uma decisão que ele tomou junto com o Boto. E se as coisas não forem bem, ele sabe que o responsável vai ser ele. Mas, ao mesmo tempo, assim... Me parece claro que ter tirado o Felipe Luiz do comando técnico do Flamengo foi um erro, e isso acho que 9,5 em cada 10 rubro-negros concordam. O que eu não acho errado é ter contratado o Leonardo Jardim, porque senão a gente começa a tratar o técnico do Flamengo como se ele fosse um técnico ruim, e ele não é. Ele é um técnico muito bom. Mas o Felipe é melhor? A carreira do Leonardo Jardim é maior, mas o Felipe tem um trabalho no Flamengo, espetacular. Assim, né? Dentro de campo, eu prefiro ver o time do Felipe jogar do que ver o time do Jardim. Embora a gente tenha visto um ano do trabalho do Felipe. A gente tem que esperar para ver o que vai ser o Felipe daqui para frente. O Jardim a gente já tem alguns trabalhos para analisar. Mas o time do Flamengo que ele herdou está pior hoje do que era na última temporada. Havia começado mal essa atual temporada, mas o trabalho do Felipe Luiz era o trabalho de um time substancialmente melhor de ver em campo e em termos de resultados também do que o Flamengo do Leonardo Jardim. O que não quer dizer que ele seja ruim, que o trabalho é ruim, que ele tem que sair. Eu acho que há margem para melhora. Mas ela tem que aparecer. Eu estava dando uma olhada, fui buscar alguns números para ver aonde que o Flamengo do Felipe diverge mais do Flamengo do Jardim nos números. Sim. E duas coisas me chamam a atenção. Uma que é muito visível, que é a posse de bola. O Flamengo do Felipe tinha mais posse, acho que 5% a mais de média do que o time do Jardim. E a gente parte do princípio que a posse de bola vai determinar o nível de ofensividade da equipe. Muitas vezes mas nesse caso reflete no contrário. O Flamengo do Felipe Luiz, com mais posse de bola, era um time muito mais seguro defensivamente do que o time do Jardim. Porque o Flamengo do Felipe, com a posse, agredia muito, mas a melhor maneira dele se defender era com a posse. Era uma posse tão boa, era o controle tão forte, que o Flamengo sofria muito pouco. O Flamengo do Felipe Luiz, no último Campeonato Brasileiro que ele venceu, foi o time que menos criou chances, cedeu chances para o adversário. O Flamengo do Jardim, que tem menos posse de bola, ele é o 12º. Tem 8 times que cedem menos chances do que o Flamengo. O número de finalizações sofridas, de chances cedidas, ele é muito maior. E é o que o Pedro falou no material dele. É um time que controla menos o jogo, e a partir desse controle menor, ele fica mais vulnerável. A questão é que, um pouco antes da parada para a Copa, antes do Flamengo começar a cair de rendimento, isso já acontecia. Mas o Flamengo vinha jogando bem ofensivamente com o Jardim. Pedro merecendo volta à seleção, Lino jogando bem, então a vulnerabilidade defensiva aparecia menos. Nesse momento, como o Flamengo deu uma engessada ofensivamente, o time parou de produzir tanto, mas continua vulnerável. E aí começa a sofrer mais gols, vai perdendo pontos pelo caminho. Então, assim, ele tem a pressão em cima dele. Acho que aos trancos e barrancos, né, por linhas tortas, essa eliminação da Copa do Brasil vai ser boa para o Flamengo trabalhar. E a partir dessa parada, desses 10 dias, ele vai ter, entre aspas, né, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas a obrigação de mostrar um time melhor. Sim. Porque o mês de agosto vai ser um mês decisivo para ele no Flamengo. Eu não gosto de usar a palavra, mas no caso não tem o que fazer mesmo. Acaba sendo obrigação, porque ele está passando por um momento de muita pressão no Flamengo. E se ele não apresentar algo diferente, nós sabemos o que é que deve acontecer. Nem pode, mas deve acontecer no Flamengo em relação ao Leonardo Jardim. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então a gente viu aí que o clima está pesado no Flamengo. Possibilidade aí do Leonardo Jardim sair do Mengão. Mas aí fica a pergunta o seguinte. Caso ele saia, quem vai ser o novo técnico do Flamengo? Cara, uma temporada, será que vai ser uma temporada jogada no lixo novamente? Uma temporada jogada no lixo? O Flamengo tá na Libertadores, ainda tem possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Cara, mas como que fica o Flamengo nessa situação, né? A realidade é que depois da Copa do Mundo, o Flamengo não tá jogando nada. Nada. E agora, vamos ver o que o BAP vai providenciar aí para os próximos dias. Vamos ver se o Flamengo vai reagir na partida da Libertadores contra o Cruzeiro.
Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Ó. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.